やがあれごどれ池のてじうまのまのまの Como a caminhada dos povos indígenas influenciou na Constituição no sentido de garantir os direitos indígenas, dos direitos à terra que eles habitam de tempos imemoriais. Isso nasce deles. A reforma agrária é um novo relacionamento com a terra a partir da descoberta e da luta dos trabalhadores e dos indígenas. E o fato, então, desse povo é ser vítima do poder econômico, dos fazendeiros, né, da bancada ruralista, com as suas lideranças, de noite trabalhando contra eles, e também da política governamental. Isso dá muita tristeza para a gente. A ponto de a gente ficar se perguntando, para quê? Para que o Estado? Né? Se é para isso, né? Se é para favorecer a concentração da riqueza na mão de uns poucos, para quê? Melhor que não tenha, melhor que não exista. Era o tempo do conflito, o tempo da destruição, da proposta de aniquilamento. Aí que nasce o CIMI, como a CPT, uma proposta samaritana de vir em apoio ao caído. E esse apoio é nisso que a gente admira aqui no CIMI, na caminhada do CIMI, dessa região. É um apoio em que o índio tem a prioridade, é o protagonista, é o sujeito, autor e destinatário de sua própria caminhada. É uma presença assim coerente que tem permitido isso. A gente vê pouco a pouco um regional destinado dos povos indígenas, que é destinado a ser totalmente massacrado, porque todos eles, sobretudo nos dias atuais, são vítimas dos grandes projetos. Não tem nem esse, nem aquele que escapa disso. Uma das primeiras reivindicações dos índios nas assembleias de chefes, a terra, o território. E nisso o CIMI também se interliga com a CPT, que é a defesa dos lavradores, dos camponeses, na sua busca da terra de viver e trabalhar. Aí é a grande conquista, a grande lição, o grande aprendizado que esses povos nos ensinam, é um outro modo de vida, uma maneira diferente de levar adiante a sua caminhada no sentido do bem viver, no sentido de uma busca humana, espiritual, até mística. E nesse ponto a gente deve muito à inspiração e à sabedoria de Dom Pedro de Casaldáliga, que está no CIMI desde a sua origem. Nós dois entramos juntos pela mesma porta, justamente em defesa da Mãe Terra, dessa terra que os índios não consideram apenas como o território, como o lugar da vida, mas como a alma, algo vivente com quem se relaciona, como a gente se relaciona com a mãe. Olha, nós sabemos
e já foi um avanço da Constituição de 88, e que a função social da propriedade é o que define o direito da propriedade. E isso não entra na cabeça dos juízes. A mídia reflete muito aquém daquilo que os juízes pensam, e é muito mais na linha mesmo do poder econômico, como sendo o único poder, e aí nesse caso, se é o único poder, só uma classe pode se beneficiar, que é a classe que detém esse poder, a classe rica. Esse horizonte latino-americano tem muita força de convencimento, porque é o futuro. É o futuro. Eu acho que essa referência não é só uma referência assim, por ser o mesmo continente. É uma força popular. Popular. Isso é revolucionário. Isso é. Eu acredito. Quanto mais eu convivo com a classe trabalhadora, são minorias, né? São minorias. A maioria está na cidade, foram expulsos, né? Campo, aquelas ilhas que sobram. Mas que força, força indígena, força negra, quilombola, as quebradeiras de coco. Então, esse povo está todo organizado, viu? Nós temos aqui um verdadeiro arsenal revolucionário, que ganhou muito ultimamente. E olha, congrega tudo, camponês, negro, indígena. Aliás, aquela Assembleia de 2000, celebrando a assim dita descoberta, que os índios celebraram em Coroa Vermelha, na Bahia. O nome da Assembleia, puxada pelos povos indígenas, eram 3.000. Representantes de todo o Brasil, coisa que nunca houve na nossa história, desde a Confederação dos Tamoios. Era indígena, negra e popular. A repressão cortou a popular, os camponeses MST, eu vi com os meus olhos. Cortou os quilombolas, ficaram a alguns quilômetros de distância, né? E deixou os índios. E no fim massacrou os índios, porque houve aquela marcha final, os Chavantes, os Krenak, os Bororo, cada grupo cantando a sua maneira na direção de Porto Seguro. Aí veio a polícia de Fernando Henrique Cardoso e desmantelou tudo, quebrou tudo. Eu estava lá no meio, né? Velhinha, porque sabe correr, porque eu tinha jato d'água, tinha bomba de efeito moral, tinha cães, helicóptero, tudo ali, né? Contra os povos indígenas. Qual é o país que faz comete um crime desse impunemente? Pois estava ali, o governo brasileiro fazendo isso. Eu acho que essa força está muito presente. O Comblan, que eu acho que é um dos teólogos mais inteligentes do mundo, diz assim: o governo tem que ter duas coisas. Tem que ter o líder e tem que ter a base popular, né? Não basta ter uma coisa só. Eu acho que a esperança para o nosso país vem a partir da luta dos camponeses, dos povos indígenas, dos quilombolas. Isso acena para o país dos nossos sonhos, para as mudanças profundas e radicais. A revolução vem a partir da terra.
Hoyaga arego dure ike no tejiu mano mano mano. Hoyaga arego dure ike no tejiu roya roya roya. Se há uma esperança, é justamente na luta pela terra.